O tema da mensagem de hoje é Saia de trás do arado para a liderança espiritual. E eu não vou falar agora o nome do nosso personagem, vocês vão saber no decorrer da mensagem, certo? Bem, eu acho que todos aqui já tiveram algum líder. Seja na escola, um professor, seja na faculdade, seja na igreja, todos nós precisamos de líderes na nossa vida, que vão ser pessoas que vão sempre estar nos ensinando algo. Até mesmo o nosso pai e a nossa mãe, eles são nossos líderes, que eles estão sempre nos ensinando algo, certo? E aí, eu tive líderes bem importantes na minha igreja, que um deles foi Antônio, que foi meu líder de desbravador, foi meu professor dos adolescentes, não sei se vocês conhecem, Sandra, foram líderes importantes que construíram, a minha mãe também, que foram pessoas que me instruíram dentro da igreja e construíram toda a base que eu tenho hoje. E, para quem não sabe, passa aí, por favor. Um arado, vocês sabem o que é o arado? Sabem mais ou menos o que é? Bem, o arado, ele vai ser um instrumento que ele vai servir para mexer a terra no campo. Aí ele faz com que a terra, ela fique de uma maneira melhor para que as raízes das plantas, elas possam sair de uma maneira melhor. E aí a plantação vai poder se desenvolver de uma maneira boa. E também o arado, ele serve para abrir caminho para que o sol, ele chegue ao subsolo. Ou seja, o arado ele é usado em plantações. E esse personagem, quando ele foi chamado para ser um líder, ele estava por trás de um arado. Então, por isso, o tema da mensagem é Saia de trás do arado. E eu comecei a pensar sobre alguns líderes que foram importantes na história mundial. E eu trouxe alguns líderes que eu acredito que muitos de vocês conheçam. E a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Passa aí, por favor. O primeiro líder é Mahatma Gandhi. Não sei se alguém já ouviu falar, ele influenciou mais de 350 milhões de pessoas. E, Gandhi, ele fez uma guerra que durou cerca de 20 anos, mas uma guerra que as pessoas falam que foi uma não-guerra. Por quê? Ele nunca fez uso da violência. Vejam que interessante, você lutar por uma coisa durante 20 anos sem nunca ter usado a violência. E até hoje, Gandhi, ele é inspiração para muitas pessoas. Pelas frases que ele dizia, pelo modo que ele se portava com as pessoas. Passa aí, por favor. Outro líder que, assim, acho que todo mundo já estudou sobre ele nos livros de história, é Napoleão Bonaparte. E a característica de Napoleão Bonaparte era que ele era um estrategista. Ele sabia as pessoas certas para os locais certos e para os cargos certos. Imagine só, você ter essa noção. Então, Napoleão Bonaparte, ele sabia, eu vou montar a minha estratégia de guerra. Então, eu preciso colocar soldados que vão na frente, vão no meio e que vão atrás. Napoleão saberia qual soldado seria para ele poder ganhar a guerra. Veja só que inteligência esse homem tinha. Então, ele foi um grande líder e um grande estrategista. Passa aí, por favor. Nelson Mandela. Nelson Mandela nasceu em 1918, da África do Sul. Ele foi estudante de Direito e ele lutou contra o Apartheid. Para quem não sabe o que é Apartheid, o Apartheid foi era uma forma de segregação social que existia na África do Sul. Apesar da África do Sul ter uma população que era quase toda negra, ainda existiam alguns brancos e existia essa segregação social entre eles. E aí, Mandela, ele começou a lutar contra isso. Ele foi preso e mesmo preso, dentro da prisão, ele continuou lutando contra isso. Em 1994, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. E para a gente isso pode parecer, poxa, mas ele era de um país negro. Mas apesar de ser de um país negro, nunca havia tido um presidente negro. Sempre eram brancos que provavelmente nem tinham nascido na África do Sul ou que tinham ancestrais que não eram da África do Sul. E aí, em 1999, quando acaba o mandato dele, ele só se dedicou a algumas causas sociais e Mandela, ele recebeu títulos de honra da Rainha Elizabeth e do presidente George Bush. Então, ele foi uma pessoa de extrema importância. Foi um líder que é conhecido mundialmente. Passa aí, por favor. E Martin Luther King. Martin Luther King, ele basicamente teve uma luta parecida com a de Mandela, sendo que foi nos Estados Unidos. E eu acho que nos Estados Unidos a luta talvez tenha até sido pior, porque o preconceito era muito grande. Não só entre negros e brancos, mas também entre mulheres. Então, ele lutou para que os negros e as mulheres eles tivessem direitos sociais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tinha um banco. Se o banco era dividido
essa parte sentava os brancos e essa parte sentava os negros. Se chegasse um branco e o local do branco tivesse totalmente preenchido, um negro tinha que se levantar para um branco sentar. Então, imagine como os negros eram humilhados naquela época. Então, King, ele lutou contra isso. Só que King, ele era evangélico e ele lutava contra isso, né, contra essa segregação social, de uma forma pacífica e amorosa. Passa aí. Então, bem, a gente viu a história de líderes que foram importantes para o mundo e que cada um tinha sua característica. Mandela, ele era um líder que tinha garra. Martin Luther King, ele era um líder que tinha amor, tinha paciência. Gandhi, a mesma coisa. E Napoleão Bonaparte, ele era um líder inteligente e estrategista. Da mesma forma, nós somos líderes que Deus vai levantar dentro da igreja. Cada um de nós tem alguma característica que é importante para a liderança. Então, a irmã Ellen White diz o seguinte: o Senhor chama jovens fortes, consagrados e prontos a se sacrificarem, que avancem e que depois de breve tempo passado na escola, saiam preparados para levar a mensagem ao mundo. Muitas vezes a gente acha, eu estava pensando sobre isso ontem à noite, a gente acha que a gente precisa de um cargo de muita honra para poder fazer coisas grandiosas. Mas a gente não precisa de um cargo de muita honra para fazer coisas grandiosas. A gente precisa fazer coisas grandiosas em qualquer cargo que nos dê. E assim, esse cargo vai se tornar uma coisa grandiosa. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou adventista, acho que desde bebê, sendo que minha mãe só se batizou quando eu tinha 2 anos de idade. Então, ficou eu, ela e meu irmão na igreja. Meu pai nunca foi adventista. Ele se batizou, acho que há uns 6 anos, né, mãe? 5 anos. Então, eram só nós 3. E aí, eu cresci na igreja e minha mãe, apesar do meu pai não ser adventista, minha mãe sempre me ensinou tudo da igreja. Me ensinava lição, fazia o culto matinal todo dia comigo. Tudo isso eu aprendi desde criança. Eu tive uma boa base bíblica. Minha mãe sempre me incentivava a fazer o bom de Bíblia, a fazer... ler a Bíblia anualmente. Eu sempre gostava de ler. E aí, eu fui crescendo acostumada com isso. E fui da salinha das crianças, fui da salinha dos juvenis. E eu era até meio competitiva, porque eu gostava muito de ler. E tinha um colega meu, não sei se vocês conhecem, é Jonatas, irmão de Rebeca, que ele era igual a mim. Aí a gente ficava competindo quem acertava mais as coisas da Bíblia. Até hoje a gente lembra disso. E eu fui crescendo assim. Quando eu cheguei aos meus 12, 13 anos, eu fui para a salinha dos adolescentes. E aí, eu me encantei na salinha dos adolescentes. Por quê? Porque os professores eram Antônio e Sandra. E eu gostava muito deles, porque eles explanavam a lição de uma maneira muito teológica. Não era só aquela história que a gente já sabe. Eles iam a fundo, e eu adorava isso. Aí, eu fui ficando 13, 14, quando eu tinha 18 anos, eu ainda estava na salinha dos adolescentes. Aí a diretora da escola sabatina disse para mim: Bruna, não dá mais, você tem que sair dessa linha. Aí eu disse: mas eu não gosto da salinha dos jovens, eles não passam a lição da maneira que eu gosto. Aí ela: você tem que sair. Aí eu disse: eu não acredito. Aí ela: ou você sai ou você vira professora. Aí eu disse: eu quero ser aluna. Aí minha mãe: menina, pelo amor de Deus, para de arengar por isso, vai-te embora para a sala dos jovens. Eu disse: eu não vou, eu não gosto. Aí eu tentei, não me senti bem, voltei para os adolescentes. Aí a minha professora dos adolescentes, muito sábia, ela fazia assim: passa a lição hoje? Você não é professora não, mas passa a lição hoje? Aí eu: tá bom. Aí eu fui passando. Quando eu percebi, eu já era professora dos adolescentes, meu nome já estava na chamada. E eu comecei a perceber que aquilo era o que Deus queria para a minha vida. Em paralelo a isso, eu fui escolhida para ser líder jovem. Não gostei, não me identifiquei. Eu acho que é um cargo que muito jovem quer ter na igreja, mas eu não gostava. Eu dizia: mãe, eu não me identifico. Aí, quando foi no final do ano, eu cheguei para um senhor e disse: eu não quero continuar, você pode colocar outra pessoa. Aí ele disse: tá bom. E aí eu comecei a me envolver na salinha dos adolescentes. E aí a gente reformou a salinha, a gente colocou pallets, fez uns sofazinhos, a gente enfeitou a salinha toda. Aí a gente fez a escola sabatina dentro da salinha, com música, com a carta missionária, e começou a envolver os meninos. E eu comecei a perceber que, apesar de ser um cargo, tu é o quê? Eu sou professora auxiliar de adolescentes. Apesar de ser um cargo pequeno aos olhos das pessoas, eu comecei a fazer coisas grandiosas naquilo que Deus tinha me colocado. E um cargo que aos olhos das pessoas, de ministério jovem, parecia ser tão
importante, não me identifiquei, não era o que Deus queria para a minha vida. E hoje a gente faz café da manhã, a gente já fez almoço, e os meninos têm prestado mais atenção na lição. Aí eu comecei a fazer a lição slide, para eles chamar mais atenção, a gente botou um data show na salinha, e tipo, isso tem sido assim... Eu acho que é uma das coisas que mais me prende na igreja. A minha motivação para a igreja é essa linha dos adolescentes. Então, Deus, a gente não precisa de um cargo. Eu fui chamada para ser diretor da igreja, para ser diácono. Não, às vezes coisas pequenas, como ser mãe e ensinar um filho a historinha, isso já te torna um líder. Isso é muito importante. E isso foi muito importante na minha vida, a presença da minha mãe nessa parte, para eu aprender tudo o que eu sei hoje. Passa aí, por favor. Então, a história que a gente vai falar hoje é de uma pessoa muito simples na Bíblia, Eliseu. 1 Reis 19, do 19 ao 21. Apesar de Eliseu ser descrito como uma pessoa simples, ele fez coisas grandiosas. E a gente vai estudar um pouquinho sobre ele hoje. Todos acharam? Diz o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o serviu. Bem, é bem pequenininha a história que conta sobre o chamado de Eliseu, mas no livro Profetas e Reis, Ellen White ela explana bem essa história. A história não diz, mas Ellen White diz que Eliseu ele era muito, muito rico. Eu nunca imaginei, vocês imaginavam Eliseu como uma pessoa rica? Lendo a história dele, bem, Eliseu era riquíssimo, filho de um fazendeiro, o pai dele também era muito rico. Apesar de tudo isso, Eliseu e a sua família, eles eram muito devotos a Deus. Ellen White, ela destaca assim, Eliseu e sua família adoravam a Deus como Deus era adorado no antigo Israel. E o povo de Israel ele estava muito envolvido com idolatria. Eles estavam adorando o deus Baal. E aquilo estava muito preocupante. Mas a família de Eliseu parecia não se misturar com aquilo. Eles ainda adoravam a Deus como era adorado antigamente. E a gente sabe que, geralmente, quanto mais riquezas as pessoas têm, mais elas tendem a se afastar de Deus. Mas com a família de Eliseu não foi assim. Então, hoje, a gente vai analisar a história de Eliseu e a gente vai ver características que foram inerentes a Eliseu e que também a gente precisa ter para sermos bons líderes. A primeira característica é a comunhão no lar. Como assim? Eliseu, Ellen White conta que ele tinha muita comunhão no lar. Ele vivia em um lar onde ele aprendia diariamente sobre o Deus que o pai dele adorava. E isso fez de Eliseu um bom líder. Aí vocês podem pensar, poxa, mas eu sou sozinho na igreja, minha família não é adventista. Como é que eu posso ter comunhão no lar que não é adventista? Eu posso falar sobre isso porque eu cresci num lar meio a meio adventista, né? Minha mãe era e meu pai não era. E quando eu era criança, eu me lembro como se fosse hoje, a gente sempre fazia o culto matinal. E aí, minha mãe cantava uma musiquinha, lia meditação e no final orava. E meu pai nunca participava. Aí, eu sempre orava assim, Papai do céu, por favor, que meu pai pare de beber e de fumar. Porque meu pai bebia socialmente, mas fumava diariamente. E aí, teve um dia, eu tinha por volta de, acho que 8 a 9 anos, eu não orei pelo meu pai nesse dia. E meu pai estava no quarto. Aí minha mãe fez assim: mas, Bruna, por que você não orou pelo seu pai? Aí eu disse: eu estou cansada de orar todo dia por ele e Deus não me ouviu. Não vou mais orar. Quando foi na outra semana, meu pai parou de fumar. E aí na minha mente de criança eu pensei: poxa, agora eu vou parar de pedir para ele ser da igreja, porque aí ele vai entrar. Mas isso demorou um pouquinho e eu continuei pedindo. Então, qual a importância da comunhão no lar?
assim, pela forma como minha mãe fazia o culto, isso influenciava meu pai. A gente podia achar que ele não escutava, mas ele escutava todo dia e isso tocava o coração dele. Então, mesmo que você more num lar que não seja adventista, todo dia quando acordar, leia a sua Bíblia, faça a sua meditação, cante, porque aquilo você pode pensar que não, mas influencia as pessoas que estão no seu lar. Então, é importante você sempre fazer isso. Eu sei que é difícil e tal, às vezes eu acordo assim, quando não tem ninguém em casa, eu fico com uma preguiça de pegar a meditação, mas é importante a gente fazer isso, é muito importante. Passa aí, por favor. Outra característica, que é uma característica que eu preciso ter, é a mansidão. Eu sou uma pessoa, não sou calma, mas Eliseu, ele era muito calmo. E isso era importante. Por quê? Porque quando a gente é líder, a gente precisa tratar com as pessoas. E para a gente tratar com as pessoas, a gente sabe que é difícil, a gente precisa ter mansidão. Eliseu, por ele ser muito rico, ele trabalhava com o pai dele. E aí, Ellen White conta que Eliseu, ele trabalhava no campo, com os trabalhadores do seu pai. E Ellen White diz que todos os trabalhadores do pai de Eliseu gostavam de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu era manso. Eliseu, ele tinha forma de falar com os trabalhadores, ele tinha forma de tratar com as pessoas. Eliseu era uma boa pessoa. Então, todo mundo respeitava Eliseu e o trabalho fluía de uma maneira excelente. Então, essa foi uma das características que fez Deus escolher Eliseu para seguir o trabalho de Elias. Eu sei que é difícil, às vezes, ter mansidão, porque às vezes as pessoas abusam da nossa paciência, né? Mas essa é uma característica muito importante. A gente tem que pedir muito a Deus que a gente possa ser manso. Eu tento falar com os adolescentes da maneira que, eles entendam. Assim, a gente tem que falar da maneira que eles entendam, de uma maneira assim, não como um pai e uma mãe brigando, mas de uma maneira assim, eu também já fui da tua idade, eu fazia isso, mas não é bom, faz dessa maneira. A gente tem que falar de uma maneira mansa. Passa aí. Outra característica que é muito importante é a humildade. Eu queria que vocês abrissem em 2 Reis 3:11. Todos acharam? Diz o seguinte: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Bem, eu quero me deter esse finalzinho do versículo, que deitava água sobre as mãos de Elias. Antes de Eliseu ser escolhido, ele já seguia Elias. Então, Elias ele já conhecia Eliseu. E o papel de Eliseu era jogar água sobre as mãos de Elias. Riquíssimo, vivendo em uma família que provavelmente tinha um casarão, devia ter muitas carroças. Simplesmente, Eliseu seguia Elias para molhar as mãos, ou seja, ele tinha essa humildade. Ele podia pensar, eu tão rico, eu não vou estar atrás de Elias, um profeta que vive sendo jurado de morte, para estar lavando as mãos de Elias. Mas Eliseu, ele tinha essa humildade de fazer isso. E isso é uma característica que a gente tem que ter quando a gente é líder. A gente tem que ter humildade. Humildade para tratar as pessoas. Humildade para saber que Deus ele está acima de tudo. A gente tem que ter humildade em tudo que a gente for fazer. Outra característica de Eliseu é a obediência. Assim que Elias chama Eliseu, o que é que ele diz? Ele só pede uma coisa: deixa eu beijar minha mãe, beijar meu pai, que eu vou. Em nenhum momento ele disse, poxa... Ele podia ter feito o jovem rico, né? Ellen White diz que ele podia ter pensado, poxa, eu tenho tanta coisa aqui, deixar tudo e seguir a Deus, mas não. Quando Jesus diz para o jovem rico, deixe tudo que você tem e me siga, o que é que o jovem rico pensa? Poxa, mas eu tenho tanta coisa. Eliseu não pensou isso em nenhum momento. Ele simplesmente deixou tudo que ele tinha e obedeceu ao chamado de Deus. Uma coisa que eu acho importante destacar é que também está ligado à obediência de Eliseu, é a forma como ele diz, deixa eu dar um beijo na minha mãe e no meu pai. Ele podia ter dito, eu vou me embora, eu vou deixar pai e mãe aí, não quero nem saber. Mas ele dava valor, ele honrava o pai e a mãe dele. Ele voltou, deu um beijo no pai e na mãe dele e foi-se embora seguir o que Deus queria para a vida dele. Então, é importante também um líder ser obediente, porque quando você é líder, primeiramente não é você que manda em tudo, não. Tem uma pessoa que está lhe guiando, que é Deus. Então, você tem que ter a humildade e a obediência de entender que vai ter alguém lhe ditando o que é para fazer e você tem que seguir e ensinar outras pessoas, certo? Passa aí. A quinta característica é a fidelidade.
no livro Profetas e Reis, Ellen White diz assim: ninguém pode saber qual é o propósito de Deus em sua disciplina, mas todos podem estar certos de que a fidelidade em pequenas coisas é a evidência da capacidade para responsabilidades maiores. Eliseu, o pai dele deixava ele cuidar das finanças. E em tudo que Eliseu cuidava, ele era fiel. Então, se ele era fiel naquelas pequenas coisas, será que ele não seria fiel a Deus? Vocês acham que Deus não analisou tudo isso de Eliseu? Ele analisou, ele viu que Eliseu, ele tinha todas as características que eram importantes para um líder. Passa aí. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia nesse verso que está lá em Isaías. Isaías 6:8. Diz o seguinte: depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, será que a gente tem dito isso a Deus quando Deus ele pede para que a gente faça as coisas? Ou será que a gente só tem dito eis-me aqui quando é algo que a gente quer? Me chamaram para, um exemplo, para ajudar em alguma coisa, em algum ministério. Eu disse, eu sirvo para uma coisa bem maior. Eu vou lá ajudar em um ministériozinho. Eu sirvo para ser diácono, chefe. Eu sirvo para ser ancião da igreja. Será que a gente tem pensado assim? Ou será que a gente tem dito, eis-me aqui, Senhor? Deus, ele tem chamado. Cada um tem um talento, cada um tem um propósito na vida. E será que a gente está atendendo esse propósito na nossa vida? Pensem aí. Na pregação, tinha um trechinho que eu achei importante para trazer para vocês, que diz o seguinte: queridos jovens, lembrem-se que a liderança cristã significa desenvolver uma influência cristã e viver uma vida de exemplo para aqueles ao nosso redor. É o momento para nós, jovens, sairmos de trás do arado para a liderança espiritual. A gente acha que ser líder é só mandar em alguma coisa. Não, ser líder não é mandar. Ser líder é influenciar as pessoas. Onde quer que a gente esteja, a gente ser influência para aquelas pessoas, seja na nossa forma de se vestir, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. A gente tem que influenciar as pessoas ao nosso redor. Mas será que a gente tem influenciado as pessoas? Será que a gente tem realmente saído de trás do arado para influenciar as pessoas que estão ao nosso redor? Será que é isso que a gente tem feito? Será que a gente tem deixado a nossa casa confortável, as nossas coisas, para seguir o que realmente Deus quer para a nossa vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Bem, assim como Deus ele tinha um plano importante na vida de Eliseu, ele tem um plano importante na sua vida. Talvez você pense que você não é líder de nada na igreja, mas você tem sido líder na sua casa, na sua família. Você tem influenciado as pessoas da sua casa a virem à igreja, a estarem aqui na igreja, a buscar Jesus. Bem, nós podemos ser líder em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que a gente pensar, a gente pode influenciar as pessoas. Assim como Eliseu foi um bom líder. Outra coisa que Ellen White ela também destaca é que, geralmente, quando a gente tem um líder, por exemplo, eu aprendi com minha mãe. Ellen White diz que, provavelmente, se eu aprendi com uma pessoa, eu vou ser um líder melhor do que aquela pessoa. Por quê? Porque eu vou tender a não cometer os mesmos erros daquela pessoa. Será que a gente está aprendendo com os nossos líderes, deixando os erros de lado e tentando ser melhor do que eles? Nós, jovens, somos chamados para a gente cumprir o propósito daquelas pessoas que já são antigas na igreja. Vocês já pararam para pensar que o exemplo... um ancião que já está bem antigo na igreja, provavelmente você vai estar no lugar dele futuramente, do diácono, chefe ou do diretor de música. É você que vai estar no lugar dele futuramente. E será que você tem se preparado para isso? Será que você tem mansidão? Será que você tem obediência? Será que você tem comunhão no seu lar para você assumir esse papel? Então, pensem um pouquinho nisso. Se vocês têm sido como Eliseu ou se vocês têm sido como o jovem rico, pensando em tudo que vocês têm para deixar de lado para seguir a Jesus. Boa noite.